Vamos dar início aqui à apresentação do nosso trabalho, né? Da nossa disciplina aqui de novas tecnologias da comunicação aplicada ao ensino da matemática. Nós ficamos com o tema matemática básica com Python, frações, porcentagens e notebooks interativos. Minha equipe é composta por mim, Nilson, o Dimitri Protásio e o Rivaldo Santana. E aí agora meu amigo Danilo vai estar dando início à apresentação do trabalho, falando um pouco da introdução e motivação sobre o nosso assunto. Danilo, teu microfone está fechado. Então, novamente, gente, boa noite, viu? Fiquei com a parte da introdução e motivação, né? Por que isso importa? A matemática básica é o alicerce para diversas áreas acadêmicas e profissionais, desde engenharia até finanças. Dominar conceitos fundamentais como frações e porcentagens é essencial para o sucesso em qualquer campo quantitativo. Como a gente vê aí, gente, que a matemática básica ela é muito importante, porque ela está presente em várias áreas da vida, né, como engenharia, finanças, e até no dia a dia do aluno, né? Quando o aluno ele aprende bem os conteúdos, como frações e porcentagens, né, ele cria uma base forte para entender outros assuntos da matemática, né, e para o futuro profissional. A gente vê aí nessa parte aí do Python, né, que ele oferece precisão, automatização e visualização, né, tornando o aprendizado mais intuitivo e aplicável ao mundo real. Né? Dentro desse contexto, o Python ele surge como uma tecnologia que ajuda, né, no ensino da matemática, trazendo com mais precisão nos cálculos, né, principalmente utilizando processos repetitivos e permitindo que uma melhor visualização dos conteúdos, né. A gente vê que o Python aí, ele nesse contexto ele entra como um fixador de conteúdos, né, no aluno. Agora desafios tradicionais, né. Erros de arredondamento em cálculos manuais, tempo excessivo em operações repetitivas, dificuldades em visualizar conceitos abstratos, limitações, são 4 desafios, viu, gente? Aí tem limitações na análise de grandes volumes de dados, a programação elimina esses obstáculos, permitindo foco no entendimento conceitual, né? Isso aí no ensino ele tradicional, muitos alunos, eles cometem erros de cálculo, né? Gasta muito tempo, né? Na realidade é isso, repetindo contas e tem dificuldades em compreender conceitos mais abstratos, né? Além disso, quando se trabalha com muitos dados, muitas informações, né? O cálculo manual ele acaba se tornando mais limitado, né? E vocês podem passar aí, gente, tem muito. Pode passar outra parte. Isso. Agora, os objetivos e ferramentas utilizadas, né? Nós temos aqui, em objetivo principal, demonstrar como Python, ele automatiza os cálculos e cria visualizações interativas, né, de frações e porcentagens e equações matemáticas básicas. Então, a gente vê aí, gente, que nessa programação, esses desafios, como é que se diz? A programação ajuda a superar esses desafios, pois ele permite que o meu aluno
ele foque menos no cálculo mecânico e mais no entendimento do conceito matemático, né? E o que é mais importante no processo de aprendizagem, né? Eu acredito que seja o mais importante no processo de aprendizagem do aluno. A gente vê aí algumas das ferramentas essenciais, né? Que são os módulos para precisão, operadores matemáticos nativos, Joe Python Notebooks para interatividade e Matplate para visualizações. Essas ferramentas, ela tornam, gente, aqui não estou conseguindo olhar de visualizar direito aqui o slide. Formam um ecossistema. Só um momento, eu vou fazer um zoom aqui. Essas ferramentas, elas ecossistema completo para a exploração matemática, permitindo desde cálculos simples até análises complexas com feedback visual imediato. Então, gente, o objetivo eu acho que foi um dos objetivos do nosso trabalho aí, gente, é mostrar como o Python, ele pode ser utilizado para automatizar cálculos, né, e criar visualizações interativas, e auxiliando no ensino de conteúdos básicos da matemática, né, como frações, porcentagem e equações, né. Dessas ferramentas aí, para alcançar esse objetivo, relacionado aos módulos, né, de frações que garantem mais precisão nos cálculos, são os operadores matemáticos que realizam operações básicas, que é o Joe Python, né, Joe Python Notebook, e que ele permite maior interatividade durante o aprendizado, e o Matplotlib, que possibilita a criação de gráficos, tornando a matemática mais visual para o aluno, né? Aí eu deixo como encerramento assim, dessa forma assim, no meu entendimento assim, o uso dessas novas tecnologias na educação, né, tecnologia das comunicações, quando ela é bem planejada, ela contribui para tornar o ensino de matemática mais clara, né, visual e significativa, facilitando a aprendizagem do aluno. Aí eu vou passar aí a falar para o próximo colega nosso aí, que é o Rivaldo. Não sou eu, Danilo. Então, pessoal, dando continuidade à nossa apresentação, frações com Python. Esse Python aí, ele utiliza o módulo Fractions, né, que é utilizado para importar e trabalhar a questão da fração no computador, no notebook. O módulo Fractions do Python, ele permite trabalhar com frações exatas, eliminando os erros de arredondamento, né, comuns em representações decimais. As operações básicas que são utilizadas é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, que é utilizada para trabalhar das operações básicas. Todas as operações mantêm a precisão matemática perfeita, sem aproximações, que é o caso aí da adição, da subtração, né? Tanto multiplicação e divisão. Nos exemplos aí a gente está vendo, né, que na adição tem a fração terço mais 2/5 menos 11/15. E aí, ao invés de utilizar um método comum e fazer aproximações, a utilização do módulo Fractions do Python, ele possibilita a resposta exata, tendo a menor incidência de erro, né? E assim, tendo uma experiência mais produtiva na hora de resolver as operações básicas. Vantagens práticas, evitando erros, né? Usar um terço como decimal, que é esse 0,333 aí, que está entre parênteses. Perdemos precisão, e aí com fractions, mantemos o valor exato. Então, aí, como ele falou aí que
vantagem prática é o que eu tinha falado anteriormente. É a representação de um número decimal, né? Que você vai fazer a aproximação e usando o módulo fraction aí você vai ter a resposta exata sem correr o risco de ter erro. Visualização. Bibliotecas como Mate, esse nome eu não consegui, não estou conseguindo visualizar direitinho, mas permitem representar frações graficamente através de gráficos pizza, barras proporcionais e diagramas de área. Então, essa questão da visualização, o Python ele possibilita visualizar as frações também a partir desses gráficos aí. Então, eu vejo que ele vem mais como uma ferramenta, né? Pelo que eu estudei sobre ele, ele já vem embutido nos computadores, é uma biblioteca embutida. O usuário só precisa fazer a importação, né, dessa ferramenta para utilizar. Então, uma vez que ele for importado no aparelho que vai ser utilizado como ferramenta de resolução, ele já vai lá configurando a fração de acordo com o solicitado no exercício. Pode passar o slide, Rival. Bom, porcentagens de equações em Python. Cálculo de porcentagens. Fórmula básica, né, que é o valor, vezes o percentual sobre 100. Operadores matemáticos. Divisão, divisão inteira, módulo e potência. Cada operador tem seu papel específico em diferentes contextos matemáticos. Resolução de equações. Criação de funções personalizadas para automatizar cálculos e resolver equações lineares e quadrática. Exemplo, funções que encontram valores desconhecidos baseados em parâmetros fornecidos. Exemplo prático. Esse aqui é o cálculo de porcentagem, né? Que é calcular um desconto, né? Então, ele coloca lá o valor que o produto tem, vezes o percentual sobre o 100, que é a porcentagem. Então, daí ele vai tirar o preço final, sem precisar estar aproximando, ele vai fazer o cálculo de forma correta. A aplicação real pode ser aplicada em imposto e tributo, né? Análise de crescimento de vendas, conversão de unidades, estatísticas e probabilidade. Então, sobre essa questão do Python, eu vejo mais assim, pelo que eu vi, ele vem mais como uma ferramenta que vai beneficiar, né, e dar mais fluidez no método utilizado para resolver cálculos, sem precisar ter aquele medo de estar certo ou estar errado, evitando assim as aproximações e fazendo as respostas exatas. Bom, essa aí foi minha contribuição no trabalho. Eu passo a palavra agora ao colega Rivaldo aí, que vai dar a conclusão ao nosso trabalho. Boa noite, professor. Boa noite, nobres colegas. Dando continuidade aqui ao nosso trabalho, fiquei com o tópico dos notebooks interativos e aplicações práticas. A gente tem aqui experimentação interativa, onde Jupyter Notebook permite executar código em tempo real, modificar parâmetros e visualizar resultados instantaneamente, criando um ambiente de aprendizado dinâmico e envolvente. Quando a gente fala nessa experimentação interativa, é uma experimentação de que possibilita que os alunos explorem conceitos matemáticos de formas práticas, promovendo maior engajamento, favorecendo a construção ativa do conhecimento. Ou seja, é uma experimentação interativa onde eles vão estar utilizando algo novo, é, explorando os conceitos matemáticos, que é o que a gente o que eu acabei de falar. Aí que nós temos também visualizações dinâmicas, gráficos interativos, facilita a compreensão de conceitos abstratos, transformando o número em representações visuais intuitivas que revelam padrões de relações. Nessa questão de visualizações, são aquelas visualizações dinâmicas que auxiliam na compreensão de conceitos abstratos, tomando um conteúdo mais claro por meio de apresentação gráficas. Aí que nós temos também casos de usos reais, que são aplicações práticas em finanças pessoais, análise de dados científicos, engenharia e educação, demonstram a visibilidade de Python na resolução de problemas do cotidiano. Essa
esses casos de usos reais, ele está mais na utilização de aproximar a matemática do cotidiano, evidenciando sua aplicidade prática e contribuindo para uma aprendizagem mais significativa. Quando a gente falamos de casos de usos reais, é aquele mesmo caso de trazer o cotidiano do aluno para dentro do conceito matemático, trabalhar de acordo com o cotidiano dele, certo? E aqui a gente, indo agora já para concluir, aqui na conclusão a gente colocou 3 pontos importantes que a gente precisa entender sobre o que Python quis dizer para a gente na matemática básica nesse trabalho, que em conclusão ao uso de Python no ensino da matemática, mostra como a tecnologia pode tornar a aprendizagem mais prática, visual, envolvente, ajudando os alunos a compreender melhor os conteúdos e desenvolvendo habilidades importantes para o futuro. Quando a gente fala que mostrar a tecnologia que pode tornar a aprendizagem do aluno mais prática, a gente está trazendo aquela questão de sair do tradicionalismo para a modernidade, até porque a tecnologia ela já está nas salas de aulas há alguns anos, praticamente está avançada, então a cada ano o professor de matemática ele tem que buscar algo novo para trabalhar essa tecnologia dentro da matemática. Aí a gente vem como visual envolvente, ajudando os alunos a compreender melhor. Porque ajudando os alunos a compreender melhor, porque eles vão sair de uma realidade para outra. Então, se a gente continuar só no tradicional, sem trazer a tecnologia para dentro da matemática básica, segundo o Python, a gente vai acabar esquecendo, deixando de desenvolver as habilidades importantes para o futuro desse aluno. Aí aqui nós temos, mais na conclusão, concluímos que Python é uma ferramenta valiosa para modernizar o ensino da matemática, ampliando possibilidades didáticas e promovendo uma aprendizagem mais significativa e alinhada. Foi como eu acabei de falar, né? Porque é uma ferramenta valiosa para modernizar o ensino da matemática, onde nós vamos utilizar ela para modernizar o ensino da matemática dentro da sala de aula, sair do método tradicional e trazer para a modernidade, onde vai possibilitar várias didáticas, promovendo uma aprendizagem mais significativa e alinhada às demandas atuais, o quais nós vamos trazer, como eu já falei anteriormente, né, vamos trazer conceitos do cotidiano e vamos trabalhar essa tecnologia de acordo com o cotidiano do aluno, mas também promovendo a aprendizagem mais significativa, trazendo ferramentas valiosas, ferramentas essas que eles vão precisar ter domínio, ter conhecimento, ter o conceito, para eles irem passando para gerações futuras, que no caso serão os futuros professores, não é isso? E para encerrar, aqui nós temos, portanto, trabalhar com Python na educação matemática fortalece o aprendizado, incentiva a investigação e aproxima o estudante das tecnologias presentes no dia a dia. Por que aproxima o estudante? Porque nós estamos trabalhando com um público-alvo de crianças, que eles são crianças curiosas, então tudo novo para eles é algo que eles vão querer buscar como investigação para saber o que eles vão ter o resultado lá na frente. Então, quando a gente coloca uma ferramenta tecnológica dentro da matemática, assim como em outra matéria, a gente vai fortalecer o aprendizado da criança, vai incentivar ele a ter uma investigação e um olhar amplo para a matemática. E essa foi do trabalho. E aqui estão as referências que a gente utilizou para fazer o nosso trabalho.